Fala, crianças, bom dia, tudo bom? Espero que todos vocês estejam em segurança na casa de vocês. Nós vamos falar hoje, na aula de número 8 do nosso caderno pedagógico, sobre frações. Ah, professor, que nome difícil! Não tem nada complicado em frações. Basta a gente saber que fração são pedaços, frações são pedaços. Então a gente imagina, por exemplo, uma pizza, né? Enquanto eu não tiro nenhum pedaço dessa pizza, né, ela está inteira. Aí eu divido essa pizza em partes iguais. Vocês estão vendo ali a pizza sendo dividida em 4 partes iguais. A pizza está dividida em 4 partes iguais. Então a parte de cima, né, a parte de baixo, perdão, da minha fração vai indicar em quantas partes que foram divididas essa pizza. Ela não está mais inteira, tá vendo? E a parte de cima, que é o meu numerador, que se chama, né, vai indicar para mim quantas partes eu dividi essa pizza. Bom, a pizza foi dividida em 4 partes iguais e eu peguei uma parte dessa pizza, né? Tirei uma parte dessa pizza, ou seja, colori, tirei para comer. Então eu tirei 1/4 dessa pizza, né? E se a pizza tivesse sido dividida no meio, só a metade da pizza? Bom, eu tenho a pizza inteira, né? E a pizza dividida ao meio, né? Se eu tenho ela aqui dividida ao meio, mas eu não tirei nenhuma parte ainda, ela continua inteira, certo? Mas se eu pego só uma parte para poder comer dessa pizza, eu tenho a metade ou 1/2. Bom, recapitulando então. Numerador, né? Vamos começar pelo denominador, perdão. O denominador da minha fração vai ser sempre o número que vai indicar em quantas partes que eu dividi o meu inteiro, tá? Eu tenho um inteiro. Se eu dividir ele em 3 partes iguais, tem que ser sempre 3 partes iguais, o meu denominador, que é a parte de baixo, vai indicar em quantas partes que eu dividi. 3, tá? Mais um exemplo de denominador. Né? Nessa mesma ideia de pizza, tá? Se eu pego, né, e divido a minha pizza em 4 partes iguais, o meu denominador vai ser 4, não é isso? A parte de baixo se chama denominador. Quantas partes iguais que eu dividi o meu inteiro, certinho? A parte de cima se chama numerador. O numerador indica quantas partes que eu comi dessa pizza, quantas partes que eu peguei para mim, tá bom? Então, trabalhando essa ideia aí, vocês já sabem que quanto mais eu for dividindo, maior vai ser o meu denominador, né? E menor vai ser o pedaço, né? Por exemplo, se eu dividir em 8 partes, né? Se eu divido em 8 partes, o pedaço vai ser maior ou menor do que se eu dividir só em metade. Entendeu? Então, quanto maior for o denominador, menor vai ser a minha fração. O valor da fração vai ser menor, tá bom? Mas isso é assunto mais lá para frente. Por enquanto, o que eu quero que vocês saibam é o que é o numerador, que é quantas partes que eu tirei do meu inteiro, e o denominador, quantas partes que eu dividi o meu inteiro. Aí no quadro tem um exemplo de o que é um meio, um inteiro. Vou colocar primeiro o inteiro. Exemplo do que é um inteiro. Veja aí no quadro. As duas partes estão pintadas, mas eu tirei alguma coisa, eu destaquei só uma parte? Não, eu destaquei as duas partes, ou seja, ele continua inteiro aqui, tá bom? Bom, se eu pego e divido, né, em 2 partes, mas eu pinto só uma, ou seja, eu tirei uma parte desse inteiro que estava dividido no meio. Então eu tirei 1/2, certinho? Bom, e se eu pego essa mesma ideia de fração aí e divido em 4 partes iguais? E dessas 4 partes iguais, como vocês estão percebendo, eu destaquei somente uma. Se eu destaquei somente uma, eu tenho o quê? Eu tenho 1/4, certinho? Correto até aí, né? Beleza. E se eu peguei, né, nesse inteiro e dividi em 5 partes iguais?
5 partes iguais e destaquei somente uma parte. Ou seja, das 5 partes, eu destaquei 1/5, certo? O 5 que indica quantas partes que eu dividi o inteiro e o 1, quantas partes que eu peguei do inteiro, tá bom? 1/8, como é que seria 1/8? Eu vou dividir esse inteiro em 8 partes iguais e desse inteiro eu vou tirar somente uma parte. Até aí tá certo, né, crianças? Então vamos começar a pensar no nosso caderno pedagógico. Vamos lá. Imagina a folha de papel inteira, tá? Vocês vão dobrar ela ao meio. Certinho, igual o professor está fazendo. Dobra ela ao meio. Tá vendo? Tem a dobra, não tem? Fecha. Dobra ela de novo. Em partes iguais, tá vendo? Dobra em cima da dobra, ó. Agora eu tenho 4 partes iguais. Marca bem aonde estão as dobras. E você vai abrir e vai cortar, tá? Vai cortar onde estão as dobras. Bom, cortando aonde estão as dobras, vocês terão 4 folhinhas assim, ó, recortadinhas, 4, tá? Dessas 4, a primeira vocês vão deixar inteira. Podem pintar ela para poder representar o inteiro. A segunda folhinha, vocês vão dobrar ela ao meio, marcar bem aonde dobrou e vai pintar somente um lado, tá bom? Somente um lado. E o outro lado vocês vão deixar em branco. A terceira folhinha vocês vão dobrar ao meio, né? E dobrar de novo, para vocês terem 4 partes iguais. Vejam. 4 partes iguais. Dessas 4 partes iguais, vocês vão pintar somente uma parte, para vocês terem 1/4, tá bom? E na última folhinha, vocês vão pegar, dobrar ao meio, fiz a metade, né? Fiz 1/4. E agora eu vou fazer mais uma vez 1/8. Ó. Abri, eu tenho 8 partes iguais. Se vocês olharem para as dobras aí, vocês vão ver que tem 8 partes iguais. E aí vocês vão colorir uma só, para fazer 1/8, tá bom? Vamos continuar no caderno pedagógico, então. Aí nós temos a definição do que é numerador e do que é denominador. Numerador é a parte que eu retiro, que eu destaco, né? Em quantas partes que eu tirei do meu inteiro, né? Quantas partes que eu pintei, que eu tirei. E o denominador é em quantas partes totais eu dividi o meu inteiro, tá bom? Vocês têm a definição do que é numerador e denominador aí embaixo. Aí vem a sequência. Observe como são lidas algumas frações. Vou sair um pouco de foco. Observe como são lidas algumas frações. Aí vocês têm 1/2, 2/3, 3/4, 2/5, 1/6, 3/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/5, 1/100. A questão de número 1 está dizendo assim: a mãe de Érica fez um pequeno bolo de chocolate para que ela repartisse igualmente com suas 5 amigas. Ou seja, ela dividiu o bolo em 5 partes iguais, né? Igualmente. Que fração do bolo cada menina irá comer? Ou seja, se ela dividiu em 5 partes iguais para 5 amigas, cada amiga vai comer quanto, né? Em quantos pedaços iguais Érica repartiu o bolo? Já respondemos. O que significa dizer fração do bolo? Lembra que lá no início da aula eu disse que fração são partes iguais? Então. Letra C. O que é pedido na questão? Letra D. Quantos pedaços de bolo cada menina comerá? Cada menina comerá. Se são 5 pedaços de bolo para 5 meninas, cada menina comerá quanto? Fácil, né?
O pedaço de bolo que cada menina comerá irá corresponder à metade do bolo, à terça parte do bolo ou à quinta parte do bolo. Fácil também, né, gente? Lembra? Quinta, quinto, um quinto, tá? Questão de número 2. Agora circule a ficha com a fração correspondente às partes pintadas de verde em cada figura. Depois escreva como se lê a fração escolhida. Na letra A, vocês estão vendo aí, ó, são quantas partes que estão divididas no inteiro? 2, 4, 6, 8. Então eu já sei que o meu denominador é 8, certo? Vou fazer só a letra A com vocês. Então a parte de baixo da minha fração é o número 8. E quantas partes que estão pintadas? 1, 2, 3, 4, 5. Aí, ó, a resposta correta é 5 sobre 8. E como que eu leio essa fração? 5 oitavos. Tá bom? Aí vocês têm a letra B, vocês têm a letra C e a letra D para poder resolver. A questão de número 3 está dizendo assim, ó, as frações também são representadas na reta numerada. Por exemplo, para localizarmos a fração 3/5, isto representa um inteiro dividido em 5 partes iguais e consideramos 3 destas partes. Vejam bem, do 0 até o 1 foi dividido em 5 partes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, até chegar a 1, tá vendo? Então, 3/5 vai ficar a partir do 0, ó, 1, 2, 3, certinho? Bom, localizar a fração na reta numérica é isso aí, tá? Observe a reta numerada e os pontos assinados com letras. Quais frações que essas letras representam? Ó, do 0 até o A, eu tenho quantas partes? Do A até o B, eu tenho quantas partes? Tá? Então fica claro aí para vocês, tá bom? Algumas frações podem facilmente ser escritas com números decimais, pois as suas representações têm o mesmo nome. Veja, 1 sobre 100 é igual a 0,01. Em ambas as representações, lê 1 centésimo. 3 décimos, 0,3. Em ambas as frações, lê-se 3 décimos. Por que 1 sobre 100 é 0,001? É porque os dois zeros do 100, tá, crianças? 0,01, tá? E 3 décimos, por que é um zero só? Porque no 10 eu tenho um zero só, então é 0,1, tá? 2 décimos, por que vai ter um zero só? Porque no 10 tem um zero só, então é 0,2. Entendeu? E assim por diante. Questão de número 3. O professor do quarto ano propôs uma atividade com chocolate para a turma. Cada aluno dividiu sua barra de chocolate em 10 partes iguais. Após a atividade, os alunos puderam comer seus chocolates. Gabriel comeu 5 pedaços, Miguel comeu 2 pedaços, Helena comeu 4 pedaços e deu 2 pedaços para o professor, e Júlia comeu 3 pedaços. Represente a parte restante da barra de chocolate de cada aluno em forma de frações e depois em números decimais. Vocês têm aí que Gabriel comeu 5 partes de 10, né? Então, Gabriel comeu 5 décimos. O Miguel comeu 2 partes de 10, né? Então, o Gabriel comeu 2 décimos. E a Helena? A Helena comeu 4 pedaços. Então, a Helena comeu 4 décimos. E a Júlia? A Júlia comeu 3 pedaços, né? 3 sobre 10, ou 3 décimos. Só representar aí e tá tudo certo, né? O sistema monetário nacional é o nosso dinheiro, né? Com ele nós trocamos, nós fazemos compra, nós fazemos vendas, nós damos troco para as pessoas que nos compram as mercadorias, recebemos troco de quem nos recebe mercadoria. O nome da nossa moeda é real. Real. Então, quando eu estou falando de R$1, é apenas R$1. Acima disso daí, pluraliza-se, né? Então é R$2, R$3, R$4, R$1.000, R$1.000.000, tá certo?
E as partes menores do real são os centavos. Nós temos 50 centavos, 25 centavos, 10 centavos e 5 centavos. Tá certo? Só para dar uma pincelada aí para vocês relembrarem. Então, o inteiro do real é o real como inteiro, né? R$1, R$2, R$3. E as partes, as frações do real são os centavos. 50 centavos, 25 centavos, 10 centavos, 5 centavos. Mãos à obra agora, que a gente tem muita atividade para fazer. Lembrando para você que fração são partes iguais de um inteiro, né? Que as frações, a gente tem o numerador e o denominador. O denominador de uma fração fica embaixo dela, né? É o número que vem embaixo. E significa em quantas partes que eu dividi o meu inteiro. E o numerador fica em cima. Significa quantas partes que eu colori, que eu peguei para mim desse inteiro. Tá bom? Então não esqueçam disso. Numerador é em cima, denominador é embaixo. Tá bom? Um forte abraço e até a próxima aula, se Deus quiser.